João, Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Um grande milagre, um grande feito de Jesus, um dos grandes feitos de Jesus que está registrado nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Enquanto você procura aí, encontra o texto, eu quero dizer que essas canções que nós cantamos aqui, que nós ministramos ao coração de Deus, são canções que o Senhor tem me dado e estão em 3 álbuns que Deus me deu a oportunidade de gravar. O primeiro, Leila Franciele ao vivo, tem essas canções que nós cantamos, Bom Senhor, é Poderoso, está aqui, tantas outras que alguns já conhecem, outros não. Aqui eu tenho participação especial, Paulo César Baruch, né? Aqui eu tenho canções, né? O segundo CD que Deus me deu a oportunidade de gravar, tem participação do Coral Resgate, do Tiago Grulha, né? E outras participações. E A Mais de Deus para Mim, que nós cantamos, está aqui, que é a canção que fala acerca de Isaac e dos poços que ele cavou, que teve uma grande empreitada lá. E esse é o meu mais novo lançamento, que a gente lançou agora no primeiro semestre desse ano. E é um CD de celebração a Deus pelos 20 anos de ministério, né? E quando a gente estava projetando esse trabalho, fizemos uma noite de celebração, gravamos o DVD está para sair. Queria muito que já tivesse saído para a gente trazer para cá, para São Leopoldo, mas ainda vai ficar pronto daqui uns 20 dias ainda. E aí, quando fomos gravar esse CD, eu falei, bom, são 20 anos, é uma história linda que Deus tem me dado a oportunidade, né, tem escrito na minha vida. E aí eu reuni alguns amigos que o Senhor me agregou ao longo desse ministério, dessa caminhada. Então, aqui eu tenho participação da Dani Grace, do Melk Vilar, do Baruch, do Lito Atalaia, do Luciano Clau, da Rebeca Nemer. Foi uma noite assim, muito linda, de gratidão a Deus. E as canções são canções que Deus tem me inspirado, que o Espírito Santo tem me inspirado, em momentos assim, né? Cada canção tem a sua história, tem o seu relato, tem o seu testemunho. E eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, vai abençoar você. Então, vai estar à disposição, após o culto ali, se você quiser adquirir esse material para edificar a sua fé com essas canções e muitas outras. Amém? Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse então Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém, queridos? Podei-vos tomar vossos assentos. Nós sabemos que boa parte dos milagres que Cristo operou são descritos nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João.
Os 4 evangelhos narram uma boa parte dos milagres que ele realizou. Porém, cada evangelho tem o seu relato de acordo com a ótica do narrador, de acordo com a ótica, né, do espectador no milagre. Esse mesmo milagre que nós acabamos de ler, a primeira multiplicação de pães, consta nos 4 evangelhos. Só que, quando nós olhamos, né, fazemos uma comparação entre as narrativas, nós conseguimos enxergar alguns detalhes que fazem parte dos aspectos de percepção do narrador. Por exemplo, se nós pegarmos 4 pessoas que estiveram numa mesma festa, estiveram numa cerimônia de casamento, né? E pedimos para que cada um compartilhe, né, a sua experiência naquela festa, a sua participação naquela festa, ou a sua percepção daquela festa, muito do que eles vão dizer vão se bater. Né? As coisas serão semelhantes, as informações serão semelhantes. Porém, cada um desses indivíduos tem uma ótica, vai ter alguma coisa, alguma percepção, alguma coisa que ele notou, que o outro não notou. Porque cada um vai contar a sua experiência de acordo com o ângulo, né, por ângulos diferentes. Então, por exemplo, se você pegar o primeiro indivíduo e perguntar, e aí, como foi a cerimônia de casamento ontem, aquela festa que você foi? Conta para mim, eu não pude participar. Ele vai começar dizendo, olha, estava tudo muito lindo, a igreja estava cheia, tinha muita gente, o ambiente estava muito agradável, a noite estava muito agradável. E aí, esse primeiro indivíduo vai falar assim, olha, mas uma que me chamou a atenção foi o vestido da noiva. A noiva estava deslumbrante, isso principalmente para nós mulheres, né, que somos detalhistas nesses aspectos. Nossa, a noiva estava linda, ela estava deslumbrante, o vestido dela era muito lindo, a maquiagem dela foi perfeita, o penteado, olha, foi tudo de muito bom gosto, ela estava maravilhosa. Aí você vai para o segundo indivíduo e faz a mesma pergunta, como foi para você o casamento, não pude ir. Ele vai começar descrevendo as mesmas características. Olha, estava tudo muito lindo, a noite estava agradável, as pessoas estavam calorosas, o ambiente estava muito, muito, muito bom. Mas, olha, eu notei uma coisa. Quando a noiva entrou e ela estava maravilhosa, estava radiante, eu percebi que o noivo parece que não estava tão animado. A carinha dele estava meio assim, meio triste, eu achei ele meio sem graça, desenchavido. Não sei não, parece que ele não estava tão feliz ali de estar naquela cerimônia. Essa foi a percepção da segunda pessoa. Enquanto um achou deslumbrante a noiva, o outro ficou prestando atenção no aspecto, na aparência, né, na expressão do abençoado do noivo. Aí você vai para o terceiro indivíduo, pergunta para ele, escuta, como foi a tua experiência, como foi o casamento, enfim, ele vai começar falando as mesmas coisas. Estava tudo muito lindo, a noite estava agradável, tinha muita gente e tal, mas olha, o que me chamou a atenção foi o serviço do buffet. Que serviço espetacular. Eu vou até, inclusive, pedir o contato do buffet para os pais, para a família do noivo, da noiva, porque eu quero contratar esse serviço para o casamento do meu filho ou da minha filha. Ele só prestou atenção nos detalhes do buffet, na comida que foi servida, na praticidade, enfim. Aí você vai para o quarto indivíduo, ele vai falar a mesma coisa, olha, estava tudo muito lindo, estava tudo maravilhoso, tinha muita gente, o ambiente era agradável, tudo muito confortável, muito cômodo, mas olha, o que me emocionou mesmo foi na hora dos cumprimentos. Quando a noiva abraçou o pai, nossa, que abraço afetuoso, eu chorei junto, porque foi uma coisa tão emocionante. Aquele pai abraçou aquela filha com tanto afeto, com tanto carinho, foi um abraço longo. Né? Você pode perceber que essa pessoa é bem emotiva. Né? Então, foi um abraço longo, aquilo foi muito emocionante. E eles não se largavam, eu chorei junto. 4 pessoas disseram que estava tudo muito lindo, que havia muita gente. Porém, há aspectos nas suas observações que são únicos. Queridos, o nosso coração não é testado enquanto nós estamos aqui nessas 2 horas de culto. O nosso coração é testado quando a gente sai para fora dessas portas. Todos os dias, se o teu coração estiver alinhado ao coração de Deus, estiver afinado com o coração do Mestre, você vai perceber
que situações inusitadas, circunstâncias totalmente descabíveis às vezes, não nos acontecem por acaso. Deus tem um propósito ali de testar o nosso coração, de testar a nossa intenção, a nossa motivação, a nossa misericórdia, a nossa generosidade. Mas algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e que é triste ter que dividir isso com você, é que tem muita gente sendo reprovada por causa do olhar técnico. Nós queremos ser muito técnicos. E para ser discípulo de Jesus, você precisa deixar o olhar técnico. Não dá para ser técnico e querer seguir Jesus. Não dá para querer ser prático e querer seguir a Jesus, porque Jesus nunca foi prático. Você não vê Jesus usando de praticidade, pelo contrário. As circunstâncias apareciam, as situações inusitadas eram provocadas. De repente, você vê Jesus fazendo uma coisa totalmente fora do comum. Por quê? Porque Jesus estava disponível. Discípulo precisa estar disponível. O servo precisa estar disponível. Você não vê Jesus procurando o que fazer. A gente não vê Jesus acordando pela manhã e dizendo assim, gente, faça um mapeamento da cidade, me diga aí, eu preciso encontrar alguns paralíticos, eu preciso encontrar alguns cegos, me diga onde eu posso encontrar pessoas enfermas, pessoas doentes, porque hoje eu preciso realizar alguns milagres. Não, você não vê Jesus mapeando o território para saber o que fazer, para bolar o que fazer naquele dia. Você não vê Jesus tentando preencher as lacunas da sua agenda diária. Mas por onde Jesus passava, você o vê disponível. Disponível. Ele estava sempre disponível, havia sempre compaixão no seu olhar. Não havia um olhar técnico, mas Jesus fazia tudo pelo prisma do amor. E por que muitas vezes nós somos reprovados? Porque nós queremos seguir Jesus de uma forma técnica. Ó Jesus, eu acho que o mais sensato a fazer é dispensar o povo. Vamos mandar o povo embora. Está ficando tarde. Já deu o que tinha que dar. Não. João, ele tinha um coração alinhado ao coração de Jesus. E ele percebeu que em situações inusitadas como aquela situação, Jesus nos põe à prova para testar o nosso coração. Eles já tinham visto Jesus fazer inúmeros milagres. Mas uma coisa que eles nunca haviam visto Jesus fazer era multiplicar comida. Então eles entendiam que Jesus entendia, né? Subentende-se então que eles subentendiam que Jesus entendia de curar, de cura, de milagres no aspecto físico. Mas na mente deles não passava a ideia de que Jesus poderia resolver problema de fome também. Então vamos ser técnicos, com base naquilo que a gente conhece. Mas, queridos, Deus sempre vai além daquilo que nós conhecemos. Ele não trabalha no nosso campo de conhecimento. Guarde isso. Deus não trabalha no teu campo de conhecimento. O conhecimento de Deus está muito acima do nosso. Nós temos apenas uma fagulha. Nós recebemos apenas uma fagulha do conhecimento de Deus. E o pouco do que nós conhecemos, que a gente acha que é muito, vem desse Deus que é conhecedor de todas as coisas. Então é por isso que muitas vezes tem gente sendo reprovada por causa do seu olhar técnico. Terceira coisa que a gente aprende, terceira lição que a gente aprende aqui, é que Jesus nunca nos põe à prova porque não sabe o que fazer. Observe a percepção de João na sua narrativa, quando ele diz que Jesus fez aquela pergunta a Filipe, porque estava provando, ele continua na sua narrativa. Olha, Jesus fez aquela pergunta apenas para testar, para provar Filipe, porque no fundo das coisas, Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer. Ou seja, Jesus nunca nos testa, nunca nos prova, porque ele não sabe como agir. Jesus não é um líder inseguro, não é um mestre inseguro. Ele não nos põe à prova para comparar a sua ideia com a nossa. E aí, o que vocês acham que nós devemos fazer?
Não foi nessa perspectiva que Jesus se dirigiu ao Filipe e aos demais discípulos. Gente, dei vocês de comer. Ou então, o que vocês acham que é mais sensato a gente fazer? A gente alimenta, a gente manda buscar no mercado. Eles estavam no deserto, olha, até ir lá e voltar, vai demorar demais. Tem dinheiro suficiente? Gente, o que vocês acham? Fala para mim, compartilha comigo, quero ouvir o que vocês têm a dizer. Porque, às vezes, o líder inseguro, ele só quer saber o que o outro tem a dizer, não apenas por interação. Não é porque ele quer interagir com a equipe, é porque ele está perdido, ele não sabe o que fazer. Jesus, não. Jesus nunca nos coloca em situações inusitadas, porque ele não sabe o que fazer, porque ele não tem noção do que fazer, ou porque ele quer comparar a nossa ideia. Olha, vamos lá, fala para mim qual é a sua ideia, vamos ver se a sua ideia é melhor que a minha, porque se a sua for melhor, a gente põe em prática o teu plano, a tua ideia. Não. Jesus sabia exatamente o que ele deveria fazer. Por isso trouxe tranquilidade ao coração de João. Porque Jesus estava no controle. Ele só estava testando o coração dos discípulos. Quarta lição que nós aprendemos aqui é que Jesus nunca olha com desprezo e indiferença para aquilo que eu julgo ser pouco, pequeno ou insuficiente. Quando André apresenta para Jesus aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, a Bíblia não diz como é que aquele menino, de que forma, de que meio aquele menino apresentou aqueles pães. Não sabemos se aquele menino ouviu a conversa de Jesus com Filipe, talvez o menino ouviu, talvez o menino julgou que Jesus estava com fome, não pensou nem na multidão. Quando Jesus perguntou, onde nós podemos comprar alimento para essa multidão? Talvez o menino pensou, o mestre está com fome, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, é suficiente, pelo menos para ele, matar a fome dele nesse momento. Não sabemos se foi isso que aconteceu, a Bíblia não narra. Nenhum dos 4 evangelhos narra isso. Mas o fato é que quando André apresenta para Jesus os 5 pães e 2 peixes, na sequência, ele afirma que era absurdamente pouco e descartável para aquela situação. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes era absurdamente pouco. Então, logo ele já descarta. Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, vamos descartar. Está descartada essa ideia. Mas, para Jesus, aqueles pães e aqueles peixes era suficiente. Era perfeito para que ele pudesse multiplicar. E você sabe que muitas vezes nós abrimos mão de experienciar milagres nas nossas vidas. E vezes experienciar milagres na vida de outras pessoas. Porque pelo nosso olhar técnico, a gente vai descartando. A gente descarta as coisas, a gente descarta as pessoas. A gente vai abrindo mão. Jesus não faz isso. Jesus não descarta. Jesus não rejeita. Pelo contrário. Jesus, para ele, aquilo era suficiente. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, o que você tem na tua mão é suficiente para Jesus operar um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Quando alguém vier pedir para você alguma coisa, ou vier sugerir alguma coisa, uma situação inusitada, e você tiver nas suas mãos apenas 5 pães e 2 peixes, não despreze, não descarte, não mande embora, não abra mão. Porque Deus pode operar um milagre justamente aí. Para Jesus era suficiente, era perfeito para que ele pudesse multiplicar. Quinta lição que eu aprendo aqui, que nós podemos aprender aqui, quinta e última, é que se houvesse ao menos um entre os discípulos que tivesse tamanha fé e ousadia para apoiar de imediato a intenção de Jesus de alimentar aquela multidão, talvez Jesus teria dado àquela pessoa, àquele discípulo, a oportunidade de experimentar multiplicar os pães e peixes disponíveis para o milagre. Mas, pastora, por que você está falando isso? Onde está escrito isso? Não está escrito. Isso aqui é revelação do Espírito. Porque Jesus afirmou aos seus discípulos, a esses mesmos homens, que se eles crescem, eles poderiam operar milagres maiores do que ele operou. E essa palavra que ele liberou para os seus discípulos, ele liberou para nós também. Que se nós crescemos,
nós tivéssemos uma postura de fé, uma atitude de ousadia, nós podemos sim operar milagres maiores do que ele operou. Pedro não andou sobre as águas? Não foi isso que aconteceu? Pedro olha para Jesus no meio daquela tempestade, daquela confusão em alto mar. Estavam todos amedrontados, achando que era um fantasma que vinha na direção deles. E então Pedro olha para aquela figura no meio das águas, porque Jesus, eles estavam todos aterrorizados, já tinha gente querendo pular para fora do barco, porque achou que um fantasma vinha na sua direção. E aí Jesus olha para eles e diz: ei, tenham calma, não temas, sou eu que estou indo na direção de vocês. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo que está falando conosco, me mande então andar sobre as águas e ir ao teu encontro. E aí Jesus fala para ele: vem, pode vir, salta para fora. E Pedro andou sobre as águas. Então, se naquele momento tivesse um discípulo, pelo menos um discípulo, que estivesse tão afinado com Jesus, tão alinhado com Jesus, que no momento em que Jesus testou a Filipe, dizendo: Filipe, onde nós podemos fazer para alimentar essa multidão, percebesse, tivesse essa percepção de João, que Jesus estava testando Filipe, que ele já sabia o que fazer. Se houvesse um ali, que no momento em que André disse: só temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E tivesse um que se manifestasse e dissesse: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então, se o Senhor está dizendo que é a gente que vai alimentar, não sei por quais métodos, por qual via, mas eu creio que a gente tem sim capacidade para alimentar. É só me dizer o que eu devo fazer e eu vou me propor, eu vou me dispor a alimentar essa multidão. Provavelmente, Jesus poderia, naquele momento, ter dado a oportunidade para um discípulo operar o milagre da multiplicação, como ele liberou Pedro para andar sobre as águas. Talvez você esteja se perguntando: mas pastora Leila, o que é que essa palavra tem a ver com a minha vida nessa noite? Tem tudo a ver conosco nessa noite. Deus nessa noite está esperando de nós que a gente busque um olhar de amor. Que nós tenhamos um olhar de amor e automaticamente uma atitude de fé. Deus está procurando em nós que nós tenhamos não mais um olhar técnico, que a gente não desperdice as oportunidades. Porque lá no teu trabalho, todos os dias, há uma situação inusitada. Nós ouvimos aqui o testemunho do nosso irmão. Diz que se Deus exigisse que ele passasse por tudo de novo, ele passaria por tudo de novo. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar que aquela situação totalmente inusitada era a oportunidade perfeita para ele apresentar Jesus para as pessoas. E milagres aconteceram naquele hospital. Milagre de salvação, de mudança de mente, de transformação, de regeneração. Queridos, se nós tivermos um olhar aguçado, um coração afinado ao coração de Deus, ao coração do nosso Mestre Jesus, nós também poderemos provocar milagres por onde nós passarmos. Há milagres te esperando no teu local de trabalho. Há milagres à tua espera na tua faculdade. Há milagres à tua espera numa festa, que seja ela infantil, de casamento, seja de uma formatura. Não importa onde você estiver. Abra os teus olhos. Não tenha mais um olhar técnico. Não dispense as pessoas. Nós queremos cuidar das pessoas, mas queremos cuidar delas com um olhar técnico. Queremos terceirizar aquilo que Deus confiou a nós. E não é isso que Deus espera de nós. Para você cuidar bem das pessoas, você precisa fazer isso sobre o prisma do amor. Pelas lentes do amor. Não dá para cuidar das pessoas, querer alimentar as pessoas pelo olhar técnico. Porque a nossa postura será a mesma postura daqueles 11 homens que decidiram que o melhor a se fazer naquele momento, naquela situação totalmente inusitada, era mandar aquele povo embora. E se aquilo tivesse ocorrido, o milagre da multiplicação jamais haveria acontecido. Isso não estaria registrado. E aí eu pergunto para você, quantos milagres deixaram de ser operados por causa do nosso olhar técnico? Quantas pessoas deixaram de ser curadas por causa do nosso olhar técnico demais?
Quantas pessoas deixaram de ser salvas por causa do nosso comportamento, da nossa postura técnica? Eu estava sem tempo. Eu estava impaciente, aquele dia eu estava estressado. Já pensou se Jesus tivesse para conosco a mesma postura que às vezes nós temos para com outras pessoas? Milagres jamais teriam nos alcançado. Deus quer usar a tua vida como um agente de milagre por onde você passar. Que você seja um agente de milagre na tua casa. Que você seja um agente de milagre no teu trabalho. Que você seja um agente de milagre na tua escola. Que você seja um agente de milagre na fila do banco. Que você seja um agente de milagre no estacionamento. Que você seja um agente de milagre na fila do mercado, na fila do açougue. Que você seja um agente de milagre passeando pela calçada. Que você seja um agente de milagre quando estiver de férias. Que você seja um agente de milagre quando estiver trabalhando. Não importa onde você esteja. Porque se você observar, a maioria dos milagres que Jesus operou não foi dentro do templo. Não foi dentro das sinagogas. Os milagres aconteciam em praças públicas. Os milagres aconteciam dentro de cemitérios. Os milagres aconteciam nas calçadas. Foi assim, no deserto. Lugares inusitados, lugares totalmente improváveis para que milagres acontecessem. Mas nós estamos tão condicionados com a nossa religiosidade que a gente acha que o milagre para acontecer tem que acontecer aqui dentro. Quando na verdade os milagres precisam acontecer lá fora. Porque aqui dentro já tem gente que crê. Lá fora está cheio de gente que não crê em nada. Que está descrente de Deus. Que está descrente da vida. Os milagres precisam acontecer lá fora. Diga aí para o teu irmão: irmão, vamos ser menos técnicos. Agora fala para uma outra pessoa: irmão, vamos ser menos técnicos. Deus quer aprimorar o nosso olhar, para que a gente tenha uma atitude de fé, uma atitude de ousadia. Deus espera de nós discípulos menos técnicos, discipuladores menos técnicos, líderes menos técnicos, obreiros menos técnicos, igreja menos técnica. É isso que Deus veio falar conosco nessa noite. Ele quer aprimorar o nosso olhar, para que a nossa percepção, para que o nosso discernimento seja parecido com o discernimento de João. Quando nós olhamos para as pessoas sob o prisma do amor, a gente vai começar a experimentar coisas novas. Pode observar todas as vezes que na narrativa dos discípulos, dos nossos autores aqui, eles dizem: Jesus movido de íntima compaixão. Sabe o que é isso? É um olhar nada técnico. Só tem compaixão no olhar quem enxerga a vida, quem percebe as pessoas pelo prisma do amor. Que milagres comecem a acontecer entre nós, a partir de nós, nessa noite, amém? Pode ser que uma situação inusitada vai aparecer para você quando você sair daqui. Talvez quando você estiver chegando no teu carro, uma situação inusitada. Algo aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu fui com a minha mãe, levar a minha mãe, ela ia ministrar numa igreja. E quando nós chegamos lá, tinha muito carro estacionado, pastor Adalto. E não tinha uma vaga para eu estacionar. Então eu falei: mãe, você vai entrando e eu vou dar uma volta no quarteirão para ver se eu acho um lugar para estacionar. E aí fiquei procurando. Mal sabia eu que aquela falta de vaga para estacionar era Deus provocando uma situação inusitada. E aí quando eu fui dar a volta no quarteirão, não achei nada. Dando a volta no quarteirão, na rua de trás da igreja, vinha um grupo de pessoas passando. E eu percebi, pelo jeito deles caminhar, o grupo parecia ser um grupo cristão, Bíblia na mão, as roupas, uma postura totalmente de pessoas cristãs. E aí naquele momento o Espírito Santo me disse assim: pare o carro e fale com aquela moça. Mas Deus não me disse o que era para dizer para a moça. Eu disse: imagina, eu estou ficando louca. Parar o carro aqui, falar com uma pessoa que eu nem conheço. E continuei procurando a minha vaga. Eu não achava a vaga.
subi a rua e o Espírito Santo, meu coração começou a queimar, começou a arder. O Espírito Santo, Leila, volte, pare o carro e fale com aquela moça. Eu disse, mas o que eu vou falar para aquela moça? Será que isso é coisa da minha cabeça? E o Espírito Santo, volte. Aí eu voltei, né? Dei meia volta, fiz o retorno, desci, continuei descendo. Eles estavam subindo e aí eu passei por eles direto. Deus mandou eu voltar, desci, fiz o retorno, comecei a descer a rua. E conforme eu fui chegando perto, um temor, um medo, porque eu não sabia o que Deus queria fazer ali no meio da rua. Aí eu passei direto de novo. Olha a desobediência, o olhar técnico. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar para falar o quê para essa moça? E o Espírito Santo, por que você passou direto de novo? Volte e pare o carro, porque eu preciso falar com aquela moça. Aí eu retornei e falei, Senhor, tá bom. Era impossível eu seguir, eu travei, eu não ia conseguir nem ir para frente nem para trás. Voltei, vim devagarzinho, estacionei um pouco à frente, eles vinham subindo. Quando eles se aproximaram, eu chamei a atenção de uma senhora que vinha, aquela moça vinha apoiada naquela senhora, de braços dados com uma senhora. E aí, aquela moça, eu pedi a atenção deles, falei, gente, por favor, um minutinho da atenção de vocês. Falei, olha, eu estava passando aqui e o Espírito Santo mandou eu parar o carro e falar com você, moça. Não sei se vocês creem que o Espírito Santo fala. Falei para eles. E aí eles ficaram atentos. E aquela senhora falou, sim, nós cremos que o Espírito Santo fala. Nós também somos cristãos. Eu falei, glória a Deus, também sou cristã. E o Espírito Santo mandou eu falar com você, moça. E naquele momento o Espírito Santo disse para mim, então, o que eu deveria falar para a moça. E aí eu olhei para aquela moça, mas o interessante é que conforme eu falava com a moça, ela não olhava para mim. Ela todo o tempo ficava olhando para o chão, me ouvindo falar. E aí o Espírito Santo mandou eu dizer àquela moça que Deus estava olhando a intenção do coração dela. Eu disse, moça, eu não te conheço. Eu não sei qual o teu nome, onde você mora, o que você faz. Mas Deus mandou dizer para você que há uma tristeza no teu coração. Porque muitas pessoas te julgam pela tua aparência, te julgam pela forma como você é. Mas Deus está dizendo para você nessa noite que Ele se agrada da intenção do teu coração. Ele conhece a intenção do teu coração. E Deus diz para você não parar. Não pare de adorá-lo. Não pare de servi-lo. Porque Ele tem se agradado do teu louvor. Ele tem se agradado da intenção e da motivação com a qual você o serve. Naquele momento, aquela menina começou a chorar. A mãe, aquela senhora que para mim era sua mãe, começou a chorar do lado dela e dizia para ela, fulana, eu não estava dizendo isso para você agora, era exatamente o que eu estava dizendo para você. Olha Deus confirmando, olha como Deus te ama, para uma pessoa totalmente desconhecida para dizer as mesmas coisas que eu vinha dizendo para você no caminho. E aquela menina chorava de olhos sempre baixos. E aí aquela senhora disse assim, minha querida irmã, eu te agradeço. Falou, porque nós acabamos de sair de uma reunião, nós estávamos num congresso, tivemos um trabalho agora à tarde, e a minha filha, ela gosta muito de cantar, ela ama adorar, ela tem uma voz muito linda, mas a minha filha, ela é deficiente visual. Aí eu entendi porque a menina não me olhava. Ela é deficiente visual, e todas as vezes que ela tem oportunidade para cantar uma canção, algumas outras meninas que são infantis, que estão do lado dela, não sei se por inveja, não sei porquê, mas todas as vezes que o pastor pede, chama, anuncia o nome dela, fala, fulana, vem aqui para cantar uma canção, e ela sempre precisa ser conduzida até o altar para cantar. Essas meninas começam a zombar dela e dizem, lá vai a ceguinha acha que canta. E aí hoje isso tornou a acontecer. E ela saiu da igreja dizendo que nunca mais ela serviria a Deus, que nunca mais ela iria para a igreja, ela nunca mais pisaria numa igreja, porque a igreja é o lugar onde deveria ser manifesto o amor, e é o lugar onde ela menos encontra amor e tolerância. Ali eu entendi uma situação inusitada, para que o milagre do consolo, o milagre da esperança, o milagre da renovação de entendimento pudesse acontecer. E aquela menina agradecendo, chorando, agradecendo. Agora, se eu fosse muito técnica, porque era exatamente o que eu queria ser naquele momento. Não conheço.
os discípulos. Não conheço, eles devem ter comida em casa. Manda embora. Se eu fosse agir com o meu olhar técnico, provavelmente aquela menininha voltaria para casa com o coração decidido a não servir a Deus mais. É claro que eu acredito que Deus, por sua infinita misericórdia, poderia até usar uma outra pessoa para operar um milagre de consolo e de motivação na vida daquela moça. Mas eu seria privada de experienciar aquele momento. O nosso olhar técnico tem nos privado de experienciar milagres. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer isso a você. Milagres estão por acontecer, mas você precisa trocar o seu olhar nessa noite. Precisamos de mais amor. Mas eu já amo, glória a Deus, mas precisa amar mais. Mas eu já cuido, glória a Deus, mas precisamos cuidar mais. Mas eu já me importo, glória a Deus, mas a gente precisa se importar mais. Porque nós estamos vivendo dias de frieza espiritual. Dias em que falta amor. E Jesus é amor. Amém, queridos? Como você está sentado, coloca a mão no seu coração e comece a falar com Deus agora. Peça para o Espírito Santo trabalhar na sua mente, no seu coração, enquanto eu canto esse refrão, enquanto eu canto essa canção, para nós finalizarmos. Aleluia, Jesus. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Senhor, nós oramos juntos a Ti nesse momento, porque estamos aqui todos na mesma condição. Somos discípulos do Senhor, chamados, convocados, comissionados, vocacionados para uma grande e importante missão. O que fazemos, não fazemos para nós mesmos. O que fazemos, não fazemos por nós mesmos. Mas o que fazemos, fazemos porque é o que aprendemos contigo. Fazemos para Ti, por Ti e em Ti. Dai-nos, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento que havia em Cristo Jesus é tão diferente do sentimento que muitas vezes rege as nossas ações. Muitas vezes somos movidos a fazer alguma coisa em prol de alguém por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa autossuficiência.
Ou às vezes não fazemos algo por alguém também pelas mesmas razões. Vezes fazemos e vezes não fazemos, motivados pelos mesmos sentimentos. Mas que nessa noite o Teu Espírito Santo possa trazer clareza nessa palavra que nos foi revelada. Que o Teu Espírito Santo possa elucidar isso dentro da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Que haja um derramar do Teu amor dentro de nós. Que haja um banho de amor. Que todos nós possamos sair daqui banhados pelo Teu amor. Que haja amor nas nossas palavras, que haja amor nos nossos gestos, que haja amor nas nossas ações, nas nossas atitudes, que haja amor quando ouvimos, que haja amor quando falamos, que haja amor quando olhamos, que haja amor na nossa forma de perceber o outro. Porque é assim que o Senhor sempre tratou as pessoas à sua volta e é assim com que o Senhor nos trata. Nós queremos nos importar com aquilo que o Senhor se importa. Nós queremos amar o que o Senhor ama. E o que o Senhor ama não são números. O que o Senhor ama são vidas. O Senhor não morreu por bens materiais. O Senhor não deu a sua vida por causa de carro, por causa de fazenda. O Senhor não deu sua vida por coisas palpáveis, por coisas que perecem. O Senhor deu a sua vida para que outras vidas fossem resgatadas do poder do pecado e da morte. Dá-nos desse amor, dessa compaixão. Te louvamos, como nós acabamos de cantar. E o nosso desejo é de fato sair daqui, sabendo que agora nós temos um compromisso de viver a Tua vida. O Senhor morreu a nossa morte para que vivêssemos a Tua vida. Para que nós pudéssemos ser pessoas que geram milagres por onde passamos. Que essa igreja seja uma igreja forte. Que essa igreja seja uma igreja conhecida. Muito mais do que ela é hoje. Não pelas habilidades ministeriais. Não pelo dinheiro, pelos recursos que ela tem. Mas que a força dessa igreja esteja no Teu amor, Pai. Que essa igreja seja conhecida aqui em São Leopoldo e nas regiões aqui próximas. Neste estado. Conhecida como a igreja do amor, a igreja que ama, a igreja que se compadece, a igreja que dá deliberadamente, a igreja que se importa, a igreja que tem compaixão, a igreja que tolera, a igreja que abraça, a igreja que acolhe. Que essa seja a marca dessa igreja. Que ao olhar para essa igreja, as pessoas possam ver o Senhor aqui. Sempre, sempre o Senhor aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Para a Tua glória. Você pode cantar esse refrão comigo? Vamos dizer juntos que nós louvamos a Ele pelo Seu amor. Aleluia. Assim, olha. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti. Ó Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste. E agora? E agora eu para transmitir este amor. Mais uma vez, para encerrar, vamos lá. Ó Deus, te louvo pelo Teu amor. Mudaste meu interior. E agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti. Ó Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti. Se essa é a verdade do teu coração, pode ter certeza que milagres começarão a acontecer em você e a partir de você. Amém?
Aplauda o Senhor. Obrigada, pastor. Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde e prospere cada mês mais. Amo vocês.